Jesus, a paz e a graça do nosso Senhor e Salvador esteja com todos vocês. Amém? Hoje iniciaremos um novo livro da Bíblia. Iniciaremos a primeira carta ao Timóteo, uma carta escrita pelo apóstolo Paulo. Mas antes de iniciarmos o estudo, aqueles que ainda não se inscreveram no canal, vá lá, se inscreva. Se gostar, dê um like e também compartilhe esse vídeo para que muitas pessoas possam ter acesso e que seja interessante para o canal atingir mais pessoas, ok? No estudo anterior, nós terminamos a segunda carta aos Tessalonicenses. Aqui nós iniciaremos essa belíssima carta também escrita pelo apóstolo Paulo, sendo endereçada ao irmão, ao cristão na fé, Timóteo. É uma carta onde o apóstolo Paulo fala para o Timóteo que ele tem que, a partir de agora, cuidar da igreja do Senhor Jesus Cristo na região da Turquia. O Timóteo era um missionário que tinha se convertido a Cristo Jesus através do apóstolo Paulo, através das viagens missionárias do apóstolo Paulo. Ele era um filho de uma judia convertida a Cristo e de um pagão, sendo que o apóstolo Paulo chama ele como meu irmão, meu filho na fé. E o apóstolo Paulo, sabendo que o seu tempo aqui na terra estava terminando, ele coloca o Timóteo como se fosse um novo mensageiro das Escrituras, um novo mensageiro de Jesus Cristo lá na Turquia, lá na Ásia Menor, principalmente em Éfeso, onde se encontrava o Timóteo. Vamos iniciar então a partir do capítulo 1. Paulo, apóstolo de Cristo Jesus, segundo o mandado de Deus, nosso Salvador, e de Cristo Jesus, esperança nossa. A Timóteo, meu verdadeiro filho na fé. Graça, misericórdia e paz da parte de Deus, nosso Pai, e de Cristo Jesus, nosso Salvador, nosso Senhor. Como te roguei, quando partia para a Macedônia, que ficasses em Éfeso, para advertires a alguns que não ensinassem outra doutrina, nem se ocupassem com fábulas ou com genealogias intermináveis, que antes produzem controvérsias do que o serviço de Deus na fé. Ora, o intuito deste mandamento é o amor que procede de um coração puro, de uma boa consciência, de uma fé não fingida. Alguns se desviaram dessas coisas e se entregaram a discursos vãos. Querem ser mestres da lei, mas não entendem nem o que dizem, nem o que com tanta confiança afirmam. Sabemos, porém, que a lei é boa, se alguém dela usa legitimamente, tendo em vista que a lei não é feita para o justo, mas para os transgressores e rebeldes, os irreverentes e pecadores, os ímpios e profanos, para os parricidas, matricidas e homicidas, para os devassos, os sodomitas, os roubadores de homens, os mentirosos, os que juram falsamente e para o que for contrário à sã doutrina, conforme o evangelho da glória do Deus bendito, o qual me foi confiado. Veja bem, meus queridos e minhas queridas, o apóstolo Paulo, escrevendo esta carta ao irmão Timóteo, ele vai orientar ao irmão Timóteo que ele, lá em Éfeso, naquelas igrejas ali da Ásia Menor, hoje Turquia,
que ele tenha cuidado com muitas pessoas que se dizem religiosas, se dizem líderes cristãos e muitas das vezes trazem doutrinas de homens, trazem um sincretismo religioso dentro da igreja cristã. E naquela época ele já estava preocupado com essas doutrinas falsas que poderiam contaminar a igreja do nosso Senhor Jesus Cristo. E antes, quando ele faz esse prefácio, esse início desta carta, ele diz, olha, a graça e a misericórdia de Deus e do nosso Salvador Jesus Cristo esteja com você. A graça é o favor imerecido. Deus nos dá a salvação através da fé. A graça é dada não porque fazemos alguma coisa que agrada a Deus, mas sim por causa do seu amor. É graça, é favor imerecido. E a misericórdia é aquilo que nós precisávamos ser usados de maneira que Deus, ele tem compaixão de nós. Nós merecíamos a morte eterna. Nós somos infelizes, mas Deus, através da sua misericórdia, ele tem compaixão de nós e ele nos salva, ele nos ama, tudo através do seu amor. Então, graça e misericórdia são duas palavras muito importantes para os cristãos. A graça é o favor de Deus através do seu amor, que ele nos salva, um favor imerecido. E a misericórdia é como se fosse a compaixão de Deus para aqueles infelizes, para nós que somos pecadores. E quando ele fala isso para o Timóteo, ele diz, olha, Deus estará contigo, Jesus Cristo estará contigo, e você tem que ter o cuidado, o zelo com as Escrituras Sagradas. Então, quando Timóteo recebe do apóstolo Paulo esta carta, é aqui no capítulo 1, o apóstolo Paulo vai dizer, você tenha cuidado com muitos daqueles que querem trazer uma doutrina que é diferente da doutrina cristã. Muitos trazem um ascetismo, ou seja, querem trazer formas de vida que a pessoa tem que se alimentar, tem que fazer acepção a um determinado tipo de alimento, tem que cumprir a uma lei para que você possa ser um cristão, para que você possa ser salvo, você tem que fazer algum tipo de penitência. Isso, o apóstolo Paulo diz, olha, isso aqui não é doutrina de Jesus Cristo. Aqui são coisas que os homens estão trazendo de outras religiões. Nos dias atuais, no mundo moderno, há 2000 anos atrás, quando a igreja do nosso Senhor Jesus Cristo surgiu, infelizmente, as pessoas trazendo outras religiões trouxeram para a igreja cristã esse sincretismo religioso, ou seja, práticas pagãs de outras religiões para dentro da igreja cristã. Por isso, muitas pessoas, às vezes, não sabem em quem acreditar. Muitos deles querem acreditar nas tradições humanas, mas, na verdade, o apóstolo Paulo diz que as Escrituras, a Bíblia Sagrada, ela é o único instrumento que nós devemos nos espelhar. A palavra de Deus, ela já tem tudo. Não necessitamos que o homem traga alguma prática pagã para dentro da igreja. Então, nós temos que crer apenas no Senhor Jesus Cristo, que veio a esse mundo, que ele trouxe a salvação para todo aquele que nele crê e que terá a vida eterna. Quando você se arrepende dos seus pecados e você recebe uma nova vida, não através de outras práticas que alguém pode dizer para você, que você, para ser salvo, você tem que cumprir a lei, você tem que fazer alguma coisa, porque aqui, quando ele diz que a lei foi feita para aqueles transgressores, a lei, ela é espiritual. Quando a lei de Deus está no meu coração, quando Deus habita em mim, a lei que é espiritual, ela vai me transformar. Eu não vou querer fazer as práticas pecaminosas. E ele diz, aquele que constrange a lei, aquele que está na prática do pecado, aquele que está nesse mundo perdido,
aquele que já não quer saber de Deus e se perde aos prazeres do mundo, são essas transgressões que afastam o homem de Deus. Deus, ele é santo, e nós que escolhemos seguir a Cristo, que nós fomos chamados à salvação e vida eterna, nós devemos ter como nossa referência as Escrituras, e tudo que tem nela é verdade. Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. É simples, o Evangelho do Senhor Jesus Cristo é simples. As pessoas querem inventar, querem fazer com que o homem não consiga fazer aquilo que ele é incapaz. Como Jesus disse, o meu fardo é leve. O fardo que os homens trazem para dentro das igrejas cristãs, muitas das vezes é um fardo que nem ele pode carregar. Aí ele exige que alguém possa fazer aquilo que ele não consegue fazer. Então, o apóstolo Paulo, falando para o Timóteo, ele está dizendo: tenha cuidado com essas pessoas que trazem esse tipo de doutrina, que isso aí não é a verdade do Evangelho. Isso aí não é ser um cristão. Isso aí é você querer agradar ao homem. Quando você tenta agradar ao homem, você desagrada a Deus. Ele fala que o cristão faz coisas que muitas das vezes ele não quer fazer. Como o apóstolo Paulo diz: aquilo que é correto, aquilo que eu quero fazer, eu não consigo fazer. Mas aquilo que é incorreto, muitas das vezes eu não quero fazer, mas eu faço, por causa do espírito com a carne. A carne é má, o espírito é que traz as coisas que agradam a Deus. Então, quando ele fala que nós não devemos confiar nos homens e não devemos praticar uma vida que esteja contrária aos ensinamentos de Jesus Cristo, temos que saber o seguinte: que habita em nós o pecado, infelizmente, mas que a graça de Deus, a misericórdia é que nos faz ser protegidos, não sermos consumidos por Deus, por causa da fé no Senhor Jesus Cristo. Por isso ele não nos consome. A palavra de Deus, ela é eficaz. Cristo veio a esse mundo para trazer a reconciliação do homem com Deus. E essa reconciliação tem que ser através da fé. Não devemos buscar coisas que estejam totalmente em desacordo com a sua palavra. Buscando, em primeiro lugar, o reino de Deus e sua justiça, e nós recebemos a graça e a misericórdia do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém? Querido Deus, nós te agradecemos, ó Pai, pela tua palavra. Te pedimos, ó Pai, que o Senhor esteja nos guiando para que nós não caiamos nas tentações de pessoas que trazem um evangelho falso, um evangelho que não é verdadeiro. Pois sabemos, ó Pai, que o Senhor é que traz o caminho, a verdade e a vida através da fé em Ti. Nos dá o fruto do Espírito Santo, ó Pai, que é a mansidão, que é o domínio próprio, que é a paciência, que é o amor. Isso vem de Ti. Não nos deixas contaminar por as práticas do mundo, porque as práticas do mundo fazem com que nós sejamos afastados de Ti. Nos fortalece, ó Pai. Nos dá essa paz que excede todo o entendimento. Em nome de Jesus Cristo, nós te pedimos e agradecemos. Amém.